primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma alegria. Bom, me pediram para falar, juntar dois temas, dando continuidade ao seminário, falar da pessoa do Espírito Santo e dos seus dons e carismas. O que não foi pensado, isso foi um pouco aconteceu de juntar esses dois temas, mas isso é bastante providencial, porque acho que são dois temas que casam muito. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo, né, é uma pessoa divina, estamos falando de Deus. A Deus ninguém jamais viu. Deus não é deste mundo, é o Criador deste mundo, mas supera, está além deste mundo de um modo radical. E por isso, conhecê-lo é difícil. O homem conhece a Deus através daquilo que o próprio Deus revela de si, revelou, e também através dos seus efeitos, das coisas que Deus criou. Por isso, eu acho que vai completar aquilo que eu pretendo falar da pessoa do Espírito Santo, falar um pouco dos efeitos do Espírito Santo na nossa alma. Nós conhecemos o Espírito Santo tendo experiência dele, né, experimentando a ação dele na nossa alma. Por isso, falar da pessoa do Espírito Santo e falar dos seus dons e carismas são coisas que casam muito bem. E eu queria começar com algumas poucas palavras que talvez soem um pouco teóricas, um pouco difíceis, sobre o Espírito Santo em si mesmo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas é bom falar e eu espero conseguir mostrar como isso não é só teórico, mas é relevante para a nossa vida. E lembrando sempre que, né, para falar de Deus, novamente, nós usamos palavras humanas, que são sempre limitadas, né? As palavras humanas, elas se referem a coisas deste mundo. E é por isso que, é evidente, elas não são capazes de nos fazer conhecer perfeitamente quem é Deus, né? É por isso também que a Igreja, nos primeiros séculos da sua história, lutou muito, né, para decidir os melhores modos, as melhores palavras, as melhores expressões, as melhores fórmulas para se falar da Santíssima Trindade. Por quê? Porque as palavras sempre escapam, são pouco, né? E, bom, nós sabemos, né, que o Espírito Santo, nós dizemos, é uma pessoa divina, né, que Deus é um só em três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, é um só Deus, uma palavra técnica que se usa, uma só substância, uma só realidade, uma só divindade, mas essa divindade, esse Deus, ele é em três pessoas que se distinguem única e exclusivamente quanto à relação que há entre elas. Só Deus Pai é origem da Santíssima Trindade, só Deus Pai não é gerado, somente Deus Filho, né, o Verbo, procede do Pai. E aqui serve uma ajudinha, uma imagem usada por Santo Tomás de Aquino, procede do Pai por via de intelecto. O Santo Tomás, para falar dessa procissão, né, do Verbo, do Filho, do Pai, ele usa essa imagem, ele fala como o homem, né, tem alma, tem inteligência, e quando eu penso sobre mim mesmo, né, ou conheço algo, eu concebo uma ideia, né? Algo desse tipo ocorre com Deus, com a diferença que Deus, que é inteligência, essa ideia que ele tem de si mesmo, esse conhecimento que ele tem de si, gera uma outra pessoa divina, gera o Verbo, né? Só o Verbo se encarnou. E o Espírito Santo, né, somente ele procede do Pai e do Filho, e é o amor que une Pai e Filho. O mesmo Santo Tomás que diz, o Filho, o Verbo, ele procede do Pai como essa palavra, como essa ideia, né,
é gerada pela inteligência do homem, e o Espírito Santo ele compara com a vontade, com o amor. É aquele amor entre pai e filho, amor de Deus por si mesmo, que novamente, em nós o amor não é mais do que um movimento da vontade. Em Deus esse amor é tal que gera uma outra pessoa divina, o Espírito Santo. Eles se distinguem somente quanto a essas relações. Eles não só são igualmente Deus, mas eles são o mesmo Deus. Não é que há três, né? Três substâncias, três realidades. E bom, isso tem uma primeira implicação bastante importante para aquilo que a gente vai falar hoje, que é essas pessoas, elas são inseparáveis. Né? Elas são inseparáveis. Portanto, não existe conhecimento de Deus Pai, não existe conhecimento de Deus Filho, sem conhecimento, sem experiência de Deus Espírito Santo. Nós nos dizemos cristãos porque somos seguidores de Jesus Cristo. Se somos mesmo seguidores de Jesus Cristo, se conhecemos algo de Cristo, necessariamente é porque algo conhecemos também, algo temos na vida do Espírito Santo. Está aí uma primeira implicação importante dessa verdade sobre a Santíssima Trindade. E uma outra coisa, que faz com que essa reflexão, essas palavras um pouco abstratas sobre a Santíssima Trindade sejam relevantes. Por que é importante, por mais que seja difícil falar algo sobre Deus Trino, por que é importante? É importante e é muito importante porque Deus é o fim da nossa vida, da nossa existência. Nós fomos criados para participar da vida divina, desse dinamismo de amor que há entre essas três pessoas. Por isso, saber algo sobre a Trindade, e sobre cada uma das pessoas, é saber algo sobre a nossa direção, sobre o nosso norte, sobre para onde devemos ir. E de fato, e aí a gente vai aterrissando um pouquinho, a obra que Cristo vem realizar, ele traz consigo uma novidade radical, algo que não é deste mundo, consiste em dar ao homem a possibilidade de se tornar nele filho de Deus Pai por meio do Espírito Santo. O cristão, ele só é filho, ele só é capaz de agir como filho de Deus por meio do Espírito Santo. E, bom, para ir chegando lá, é bom a gente recorrer um pouquinho à história. Deus ele se revela na história. A história de Israel ela serve para preparar a vinda de Jesus, mas também um pouco para prefigurar, nos ajuda com imagens a entender, com figuras, aquilo que Cristo realizou. E a história de Israel ela tem um momento bem marcante, que é o momento da fundação do povo de Israel, como povo. Até então, eles eram um bando de gente com o mesmo descendente, mas não tinham muito uma identidade, a não ser o fato de que era todo mundo escravo do mesmo rei, do faraó, do rei do Egito. E existe um momento em que eles são fundados, surgem, adquirem identidade de povo, que é quando Moisés os tira do Egito. Há um momento muito marcante em que eles estão saindo do Egito, Moisés sobe uma montanha, o povo fica ao pé da montanha, com medo, porque há alguns sinais extraordinários, a nuvem cobre a montanha, há fogo. Moisés entra na nuvem, sobe, fica lá um tempo e recebe as leis, os 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra, aquilo que Deus queria do seu povo, como Deus quer
que o homem se comporte. Esse episódio ele é figura, de um outro episódio que acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento, com Jesus Cristo, há um novo Moisés, que é Cristo, é fundado um novo povo, que é a igreja, que tem uma nova lei. E que momento mais melhor se compara com esse momento do deserto em que Moisés recebe as tábuas da lei? É Pentecostes. No dia de Pentecostes, tradicionalmente a igreja pensa na seguinte imagem: estão os apóstolos com a Virgem Maria, não no alto de uma montanha, mas no alto de uma casa, no segundo andar de uma casa, no cenáculo. Há um sinal um pouco mais discreto, mas também extraordinário: desce fogo do céu. O Evangelho fala, os Atos dos Apóstolos falam de línguas de fogo, e sobre os apóstolos, e é dada uma nova lei. Essa nova lei qual é? Outra vez, valendo-se de Santo Tomás de Aquino, mas é algo bastante repetido na tradição da igreja, a nova lei é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. As nossas tábuas da lei são o Espírito Santo. Por quê? No Antigo Testamento, Deus ele propôs uma conduta, uma norma de vida, para que o homem acolhesse aquilo e lutasse para pôr em prática. O que Deus quer no Novo Testamento é algo muito mais radical. Ele não nos dá uma lei escrita, nós a tenhamos ainda, os 10 mandamentos não foram cancelados, apagados, eles valem. Não, ele escreve essa lei no nosso coração. Ele ilumina nossa inteligência para que enxergue no seu íntimo. É uma ação que Deus faz agora a partir de dentro do homem, para que no seu íntimo veja o que Deus quer e tenha a força de cumprir. Deus infunde em nós uma nova vida. E isso deveria nos ajudar a entender que, de fato, sem a pessoa do Espírito Santo, não tem cristianismo. Não sobra nada. O cristianismo é curioso, porque tudo bem, ele tem igreja construída, tem coisa escrita, tem essas realidades são necessárias, realidades sensíveis, externas, mas a essência da nossa religião reside no coração dos fiéis, no coração dos cristãos. Sem isso, não sobra nada. Pois bem, vamos lá, a gente vai chegando mais perto da segunda parte, vamos entrando na segunda parte da conversa de hoje, falar dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Vamos falar um pouco dessa ação do Espírito Santo na nossa alma, o que também nos ajuda a entender melhor quem é Ele. Aí, só uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer. Veio alguém aqui já falar das virtudes teologais? Tá, maravilha. Então eu não... Por quê? Eu queria falar um pouquinho delas rapidamente, porque sem elas fica difícil a gente entender o que são os dons do Espírito Santo e também os carismas. Por quê? O Espírito Santo, ele vem no coração do homem, no coração daquele que crê em Jesus Cristo, vem no coração dos batizados, e ele nos dá realmente uma vida nova. Uma vida nova, capacidades novas. E essa nova vida do cristão, ela tem alguns princípios, fundamentais, centrais, que são aquilo que nós chamamos das virtudes
teologais. A fé, a esperança e a caridade. A fé, uma primeira palavra, essas três, né, são três princípios de operação, de ação novos. Deus põe em nós, na nossa alma, a capacidade de fazer coisas novas. E é importante porque a fé do cristão, ela não tem o mesmo significado que a palavra fé tem ordinariamente. O que é fé no mundo? Por exemplo, no mundo jurídico, né? Dou fé. Sim, eu creio em algo, aceito algo, porque confio naquele que está dizendo que aquilo lá é verdade. Eu não tenho uma evidência da coisa. A fé do cristão, ela inclui isso, esse elemento, digamos, subjetivo, que é o meu sim. Não, eu escolho crer, né? Mas isso, embora seja fundamental, é secundário. A fé, virtude teologal, é uma coisa muito maior do que isso. A fé, virtude teologal, é uma luz que Deus infunde na inteligência do homem. Deus alarga a nossa inteligência, seduz também nossa vontade, para que o homem ele entenda coisas que antes não entendia. Ele perceba coisas que antes não percebia. O que acontece quando alguém se converte? Inclusive alguém que nasceu já em família católica, provavelmente ele não vai se lembrar desse momento, porque deve ter acontecido, né, ou momentos desse tipo devem ter acontecido quando ele era muito pequenininho. A coisa foi sendo um pouco natural, tudo. Mas o que acontece com quem se converte de um modo um pouco mais forte, né, já um pouco maior? Todo mundo tem alguma experiência do seguinte tipo, que é, alguém está anunciando a palavra de Deus, está fazendo um discurso, ou eu mesmo, sozinho, depois, estou repassando na minha cabeça algumas palavras que tinham ficado na minha cabeça, e acontece esse momento em que, de repente, né, eu simplesmente entendo, eu simplesmente percebo, é verdade, isso é verdade. E eu não só vejo, percebo que é verdade, como sinto também um pouco o meu coração arder, assim, como, tá aí o segredo da tua felicidade, é isso é para você mesmo. E aí vem aquele passo que eu chamei subjetivo da fé, que fala, eu creio, né? Você livremente, eu quero isso, eu creio. Isso é graça de Deus, isso é já a ação do Espírito Santo em nós, isso é algo sobrenatural, é que acontece de um modo tão sutil, Deus ele é tão discreto, ele é tão doce na nossa alma, a gente não se dá conta da revolução que é isso. E tem gente que não tem isso, tem gente que não vê isso, né? A esperança, né, ela vem junto com a fé. E ela tem dois lados, né? Por um lado, eu vendo, entendendo que Deus é bom, que Deus me ama, que a salvação é para mim, eu creio com certeza que eu vou ser salvo se eu quiser, né? Eu sou capaz de crer com certeza, também por uma ajuda de Deus, que eu consigo me salvar. E tem um outro lado aqui que vem acompanhado da esperança, que também é muito sutil, mas que é muito grandioso. Eu sou capaz de desejar a Deus. O homem ele não deseja aquilo que ele não conhece, e a Deus ninguém nunca viu. Os homens normais, sem um auxílio especial da graça, eles são capazes de desejar, olha, eu desejo ser feliz, eu desejo saúde, eu desejo coisas que eu em alguma medida entendo, e tudo bem, eu posso até, olha, eu creio em Deus, eu temo a Deus, eu vou cumprir os mandamentos de Deus, porque eu quero ser feliz, eu acho que isso é importante para ser feliz, mas é somente por essa virtude especial da esperança que o homem é capaz de desejar a Deus mesmo. É como se eu percebendo no meu coração a presença, né, não sei bem onde, não entendo bem, mas
está aqui, percebendo de algum modo a presença de Deus, eu a desejo, eu quero Deus, eu quero me encher dele. E aí, a gente vai para a terceira virtude teologal, que é a caridade. A caridade, aqui é aquela coisa que eu falei de a gente não ter palavras para expressar coisas que não são desse mundo, né? Isso vale de modo muito forte para a caridade, porque os cristãos, o próprio nome caridade, o uso dessa palavra, né, em latim caritas, ela já reflete o esforço dos cristãos, né, no passado, de encontrar palavras que ao mesmo tempo, né, fizessem as pessoas, isso é algo para mim, porque todo mundo quer amar, né? Todo homem mais ou menos entende que o amor é algo central na nossa vida, eu quero ser amado, eu quero amar, não sei o quê. Só que, então, por um lado, o cristão ele diz, olha, Deus é amor, você quer amar, né? Deus é o caminho. Só que, por outro, né, o amor de Deus supera completamente o amor dos homens. Então, os primeiros cristãos também tinham essa dificuldade de fazer, né, o pagão entender, olha, toda a sede de amor que você tem, eu tenho a resposta, mas não é só isso. Ao mesmo tempo, eu estou falando de um amor que não é essa coisa vagabunda com a qual você está acostumado, que é algo muito maior. É algo realmente de outro mundo. Isso é a caridade. A caridade, ela é a capacidade em nós, né, de amar, de nos unir a Deus diretamente, com o amor dele, né, que é o Espírito Santo. E como extensão de amar os homens, os outros, com esse amor, movidos por esse amor. Bom, o motor da vida do cristão é o crescimento dessas três virtudes, é o desabrochar delas, elas são dadas no batismo como uma sementinha. E a nossa vida não é nada mais do que isso, do que trabalhar para crescer nessas três realidades, para fazer com que elas se transformem em vida, que elas influenciem, que elas determinem toda a minha vida, todo o meu respirar, o meu olhar, né? O meu falar. E aí dá para a gente começar a entender um pouco os dons e os carismas, né? Por quê? O Espírito Santo, né, ele vem a nós, por ação dele, nós adquirimos essas três virtudes, mas ele mexe com o organismo inteiro do homem. Existe também, não estava no tema, existem também as virtudes morais infusas, né? O homem que segue os mandamentos de Deus, né, do Antigo Testamento, ele se tornava, um homem que lutava para seguir esses mandamentos, ele se tornava um homem virtuoso. No mundo grego se falavam de 4 virtudes, né, principais que resumiam todas as outras: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Ocorre que quando alguém se converte, e ele é como se ele subisse o objetivo dele, né? O coração dele para de olhar aqui para a terra e olha lá para o céu, movido, né, iluminado, transformado pela fé, pela esperança, pela caridade. Ele é uma pessoa nova. E por isso o Espírito Santo também infunde em nós, né, como se fosse uma versão turbinada dessas virtudes. Porque a temperança, por exemplo, um pagão, o que é a temperança para ele? Não é nada mais do que, olha, é aquele comer que é bom para a minha saúde. No cristão já não. O cristão começa a ver a temperança, aos pouquinhos, o domínio de si, também como um domínio mais elevado que o capacite a amar os outros com a radicalidade com a qual Cristo o amou. Como um domínio mais elevado que
me permita participar da cruz de Cristo. E isso vale para tudo. A justiça, essas virtudes, elas são ressignificadas para o cristão, elas são mais exigentes para o cristão, e por isso o próprio Espírito Santo como que modifica também o nosso organismo para que seja capaz de crescer nessas virtudes de um modo novo. E aí entram os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, né, que são tradicionalmente 7, a principal referência na Escritura é o início do capítulo 11 de Isaías, que cita 6, fica faltando a piedade. Tradicionalmente 7 são outros auxílios do Espírito Santo, com a diferença que, no caso das virtudes, o Espírito Santo ele infunde em nós as virtudes, mas a virtude é uma coisa que só cresce com a minha luta. O Espírito Santo ele me dá uma capacidade nova, mas se eu não lutar, essa capacidade ela não desabrocha, ela não amadurece. Os dons do Espírito Santo é um pouco diferente. É uma ação do Espírito Santo na alma para que a alma humana, pobrezinha, débil, consiga ser mais dócil à ação do Espírito Santo. Por quê? A gente tem que lembrar disso também, né? É uma obra um pouco extraordinária de Deus. É Deus que vem habitar na nossa alma. A gente não está por nós mesmos prontos para isso, né? É como se vem aterrissar um Boeing, né, numa pistazinha vagabunda no meio de uma fazenda ali de terra. Não dá certo, precisa de alguma ajuda para receber essa carga. E os dons do Espírito Santo têm um pouco essa função. Os padres da igreja diziam o seguinte: olha, as virtudes infusas pelo Espírito Santo, elas são como um barco a remo. E a gente tem que remar para o barco ir para frente. Os dons, eles são como a vela, né? A vela é posta lá no barco, o vento sopra e leva o barco vai indo, né? Eu não queria tanto falar, até porque isso tomaria tempo, né, de cada um dos dons, porque eu acho que não é tão importante para a gente. O bom é saber que eles existem, que existe essa ação do Espírito Santo, né? Os dons são o dom de sabedoria, o dom de inteligência, o dom de ciência, o conselho, o temor de Deus, a piedade e eu falei 6, eu esqueci um. Bom, o ponto é esse. Acho que o mais importante é entender, né, que os dons são fruto dessa ação do Espírito Santo, né, que para nos fazer capazes de responder com maior docilidade à graça. E antes de entrar nos carismas, né, queria dizer qual que me parece ser a grande implicação disso tudo para nós, né? Para a nossa vida prática, para a nossa procura pela felicidade mesmo. É entender isso, que o coração, né, a essência da vida do cristão é o desenvolvimento desse organismo sobrenatural que se apoia nessas 3 grandes virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. A nossa missão é trabalhar, né, para crescer nelas, para descobrir esse amor de Deus, que não é o amor dos homens, é um amor novo, né, e para deixar que ele desabroche no nosso coração. E aí, para dar um exemplo muito concreto, né, e que eu acho que toca a todos nós, dado que estamos numa paróquia, numa atividade que está sendo realizada numa paróquia, um exemplo bem simples, né, e que ajuda a perceber essa mudança na vida do cristão. Alguém se converte, né, se aproxima de Deus e fala: olha, eu não sei, eu quero, agora eu sou um cristão, eu quero que seja mais parte da minha vida, tal, quero fazer alguma coisa, e o padre convida, eu vou lá dar aula de crisma, né? Pô, que legal, estou dando aula de crisma. Agora, o que acontece? O cristão,
Sim, ótimo, vou dar aula de crisma, vou oferecer isso para Deus, é uma coisa boa, estou fazendo alguma coisa. Mas, no fundo, o mais importante não é tanto a coisa que eu estou fazendo, quanto aquilo que eu estou alcançando através dela. Importante para nós não é tanto, se o meu trabalho é esse ou aquele, se eu faço isso ou aquilo, mas se através disso eu estou me santificando. E aí o que acontece? Se não é assim, né? Porque o risco é que eu queira, né? A gente carrega, todo mundo aqui é filho de Adão, né? Deus planta essa semente de uma vida nova em nós, mas a gente tem que lutar para que ela desabroche. Qual que é o risco aqui? É que no fundo isso é aquilo que se chama de ativismo. O que é o ativismo? Que essa é uma grande tentação, grande ameaça à vida do cristão. Mais do que o fazer muitas coisas, o ativismo é fazer as coisas buscando nelas uma saciedade do mundo, mundana, buscando que se preencher com essas coisas, quando na verdade as coisas deveriam ser um meio para que eu me preenchesse de Deus. Então, nesse exemplo da aula de crisma, sinais claros de que eu ainda estou fazendo isso movido por critérios humanos. Por exemplo, eu vou dar aula, chego lá e não tem ninguém. Ou tem um outro professor que é muito melhor do que eu, e vai todo mundo e se matricula na aula dele. Ou então, uma certa vergonha que eu experimento, me incomodo porque chegamos num tema difícil, eu estou tendo dificuldade de tratar aquele tema, eu passo um pouco de vergonha porque não consigo responder como queria certas coisas, eu tenho que reconhecer, isso eu não sei responder. E aí, diante de coisas desse tipo, eu me incomodo. Eu vou brigar com outro professor que roubou todos os alunos, ou então... São sinais claros, né, de que eu ainda estou fazendo isso, não porque quero me encher de Deus, mas buscando me saciar com coisas humanas. Enquanto que, qual que é o próprio do cristão? O cristão, no fundo, ele descobriu esse tesouro da fé, da experiência e da caridade, e ele só quer crescer nisso. Então, ótimo, eu vou dar aula de crisma, né? Mas se acontece isso, olha, tá bom, tem um aluno, ninguém vem, ou eu me comprometi, agora estou com preguiça de vir, não só ele topa a parada, e aí aqui eu abro outra coisa que eu queria dizer, não só ele topa a parada, mas ele percebe o tesouro que são essas contrariedades para a vida dele. Por quê? E aí, eu queria falar isso, né? Nós temos são algumas coisinhas, né, fundamentais para crescer na fé, na esperança e na caridade, para deixar que o Espírito Santo vingue em nós e, no fundo, para conhecer melhor essa pessoa divina. Porque se é verdade tudo que eu falei até agora, né, por mais que as palavras ajudem, a gente só vai conhecer o Espírito Santo se a gente deixar ele trabalhar na nossa alma, se a gente deixar ele nos transformar. Qual que é a primeira coisa que o cristão tem que buscar para que a caridade possa desabrochar? É a humildade. É a humildade. A humildade é a pedra de toque do cristão. É a humildade. Tudo aquilo que Jesus fala sobre morrer, carregar a própria cruz, nada mais é do que o que eu tenho que matar em mim? A soberba. É a soberba. A minha meta, até mais do que pensar na caridade, tem que ser a humildade, porque se eu não trabalho a humildade, eu vou achar que estou amando e não vou estar amando nada. Eu nunca vou encontrar essa tal da caridade. Tem que ser a humildade. O cristão, então, que está buscando essa transformação do próprio coração, por isso ele vê que tesouro. Eu vim dar aula de crisma, e, poxa, que humilhante, não tem ninguém aqui. Poxa, nossa, como me incomoda isso, ver que vai todo mundo fazer aula com aquele outro professor e ninguém vem... Que tesouro! Que tesouro! Deus está me dando... É um tesouro, porque Ele está me dando a oportunidade de ir moendo. Custa, não é fácil para ninguém isso.
né, e moendo aquela soberba que há em mim. Né? E isso tem um poder transformador enorme, porque, no fundo, quem entende isso ganhou a vida. Você percebe que você se torna invulnerável, porque tudo concorre para a sua felicidade. Né? Tudo. A gente se torna invulnerável, porque as coisas boas, elas são boas. Tudo bem, se eu for dar aula e vestir, louvado seja Deus, tem 15 mil alunos aqui, todo mundo se converte. Nossa, que bom. Mas se não, se for um fracasso, melhor ainda. Melhor ainda, porque se vier muita gente, é eles que vão para o céu. Se não vier ninguém, sou eu que vou. Né? Que maravilha. É win-win, né? Não dá para perder. E a humildade, né? Destruir a soberba. Mas depois uma outra coisinha boa para pôr aí na luta, né? Estou mudando um pouquinho de assunto, eu já volto. A gente tem corpo, ninguém aqui é espírito puro. E não dá para matar a soberba, não dá para deixar o espírito vingar, né? Se a gente não subjugar um pouco a carne. São Paulo fala que a carne e o espírito eles são inimigos. Né? E é por isso que a Escritura fala tanto, e a tradição da igreja fala tanto do jejum. A gente tem que dar, cada um, né, na medida em que pode, a gente tem que dar umas pauladinhas nos caprichos da carne. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O jejum não significa, né, fazer mal para a saúde. Né? Não é isso. O jejum significa, ele né, numa medida pequenininha, o jejum é um martírio. Por que é um martírio? O mártir, ele chega num ponto, ele é colocado numa situação tal em que ele tem que escolher entre a vida de lá e a vida de cá. E ele escolhe a de lá. O jejum é como se fosse eu treinando, eu me exercitando para o martírio. Né? Eu livremente nego, né? Por causa da vida de lá, eu nego um pouco os desejos da vida de cá. E não tem jeito, é assim mesmo, ninguém vai morrer. Tudo bem, assim, eu generalizo, depois cada um tem que ver a sua situação. Né? Tem diferença de idade, de condição de saúde, tem tantas coisas, até de emprego também, o tipo de trabalho que se faz. Né? Uma coisa é um pedreiro jejuar, um pedreiro vai ficar carregando peso o dia inteiro. Né? Isso dá depois cada um com bom senso, com aconselhamento, tudo. Mas uma pessoa da minha idade, não vou morrer se eu não fizer um café da manhã uma vez ou outra, né? Eu não vou morrer se eu pular um jantar. Eu não vou morrer. E isso tanto é verdadeiro e necessário que isso é patrimônio não só do cristianismo, toda tradição humana, toda civilização, inclusive os filósofos gregos, todo ser, né, humano minimamente elevado na história reconheceu a importância desse tipo de combate para que o homem tivesse um pouco de domínio sobre si mesmo. Né? Sempre, e aí eu fecho só, vale mencionar a dificuldade contrária, o risco contrário também, porque o demônio ele trabalha de todos os lados. Também uma tentação muito grande de muitas pessoas que querem ser santas é achar que vão ser santas na base da própria força de vontade. E querer, né, fazer jejum e coisa de um modo um pouco exagerado e cai na soberba. E o bom é sempre um certo equilíbrio, um meio termo, é o caminho ideal, até porque a nossa meta é aprender a amar e não aprender a jejuar. Né? E bom, aí a gente chega só nos carismas. Eu perdi a noção da hora, eu não sei se eu já demorei muito, né? Mas eu tô para terminar. Do carisma, a palavra carisma significa, vem do grego, né? É um dom, algo recebido. Nesse sentido, carisma daria para chamar tudo, né? As virtudes morais infusas, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, os dons do Espírito Santo, mas assim, mais recentemente na teologia,
começou a se falar de carisma especificamente para aqueles dons do Espírito Santo, né, que o Espírito, que Deus distribui, né, de modo desigual e para edificação da igreja. Aqueles dons do Espírito Santo que eles não são necessários para a nossa santificação. São dons que não medem o quanto nós somos agradáveis a Deus, são dons que não medem o quão unidos a Deus nós estamos, mas são dons que Deus dá. Para você eu dou isso aqui, para aquele eu dou aquilo ali, para você eu dou esse outro dom. Ele distribui esses dons por quê? Por um lado, para que, né, cada um com o dom que recebeu possa edificar a igreja, mas também porque esse é um pouco o modo de Deus de fazer com que todos nós possamos amar, com que nós precisemos uns dos outros. Deus faz assim. Eu sou capaz de fazer uma coisa um pouco melhor e não sou capaz de fazer um monte de outras. Então, eu tenho algo para dar para as pessoas, mas também tenho muito o que receber. E essa é a ideia dos carismas. É por isso que, com relação aos carismas, né, uma passagem legal de São Paulo que eu gostaria de ter trabalhado aqui era da primeira carta aos Coríntios, né, onde está aquele famoso elogio, chamado também hino à caridade, o capítulo 12 e 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é extraordinário, né, são 2 capítulos extraordinários, em que São Paulo ele fala dos carismas, né? E ele vai falando, olha, a profecia, a capacidade de fazer profecias, de fazer milagres, curar os doentes. Ele fala de alguns carismas bem, aí vai, o falar em línguas, não sei o quê, e aí ele fala, aspirai a todos os carismas, eu vos mostrarei uma via superior, uma via mais excelente. E aí ele começa a falar da caridade, né? Que é aquilo que, olha, mesmo que eu fizesse isso ou aquilo ou não sei o quê, mas se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Porque esse é o ponto mais importante, assim, entender que a gente tem que querer aprender a amar. E tomar cuidado com os carismas, com outras qualidades, porque essas coisas, elas não medem a nossa santidade. Isso é sério. São João Bosco, ele não ressuscitou um morto porque ele era muito santo. Eu acho que se ele não fosse santo, se ele não tivesse correspondido à vontade de Deus, ele não teria feito isso, porque Deus normalmente faz tais obras em pessoas que estão muito unidas a ele, também para não confundir a gente. Mas não é que Deus quis, de São João Bosco, uma missão particular. O Padre Pio, a diferença entre eu e ele também é que ele é muito mais santo do que eu, mas não é, ele não fez os milagres que ele fez só porque ele era mais santo do que eu. Se eu fosse tão generoso quanto ele foi, né, eu provavelmente, se é que eu faria algum milagre, né, desses extraordinários que ele fez, não seriam do modo como ele fez. Os dons que Deus deu para ele, esse carisma da cura deu para ele porque quis usar ele para uma missão particular. O que mede se ele é mais santo do que eu ou não é o quanto ele ama. É o tamanho da caridade dele, né? Que acho que nesse sentido mais ainda ele me dá de lavada, mas esse é o ponto, né? E quando a gente fala dos carismas do Espírito Santo é entender que não são tanto uma coisa para a gente buscar, até porque essas coisas Deus nos dá com naturalidade. Quem quer ser santo quer descobrir a vontade de Deus para si, quer pôr ela em prática. E é normal que se eu estou querendo, né, parte do meu discernimento vocacional ao longo da vida inteira é ir percebendo o que eu posso fazer pelo Senhor, né? O que Deus me deu, o que Deus pôs na minha mão, quais qualidades, quais talentos, que eu posso usar. Isso é quase que espontâneo, é quase que natural. Se eu vivo nessa tensão para crescer na santidade, para aprender a amar, né, eu vou descobrindo quais carismas Deus quis me dar. Tá? E bom, aí eu termino
mesmo dizendo só essa última característica da caridade, né? Que isso sim não é um carisma, mas é algo, outra que todos nós devemos, aliás, são duas características, só para não deixar a caridade um pouco jogada assim no ar, né? A caridade, duas marcas registradas dela, né? A paciência e a unidade, o desejo da unidade. Sinais de que a gente está aprendendo algo, né? De que a gente está crescendo na caridade. O primeiro, como eu tinha dito, é a humildade, o eixo da vida do cristão, a melhor armadilha que o cristão tem contra o demônio. Mas a paciência, que a paciência mais do que ser aquele cara molengão, né, que não se irrita com nada, tal, isso é uma coisa de temperamento, não é virtude. A paciência é a capacidade de sofrer. Em todos os níveis, desde a capacidade de continuar tranquilo, sorrindo, apesar de eu estar cansado e esse cara está falando já há muito tempo, ter perdido a hora, ou alguém inconveniente, sei lá, que pega você na hora errada e aluga você e fica falando e não sei o quê. Isso é paciência. É uma demonstração da paciência. A paciência vai disso até a capacidade, né, heróica já dos grandes santos de sofrerem tremendas injustiças e ficar em silêncio, deixar isso ir destruindo ele e suportar isso por um bem maior que está em jogo, né? A paciência. E o outro é essa unidade. A caridade, ela deseja a unidade entre as pessoas. Não é uma unidade ingênua, não é uma unidade superficial, né? A unidade do mundo que, tá tudo bem, essa é falso, né? É uma unidade na verdade. Mas ela deseja a unidade. Isso eu digo, não só é um sinal muito importante da caridade, mas é uma coisa com a qual a gente, todos nós, temos muita dificuldade, porque exige muita paciência, né? E exige muita humildade. Unidade, por exemplo, no nosso grupo, aqui, no nosso grupo de apostolado, no nosso grupo pastoral, para ver unidade, é necessário que eu saiba, muitas vezes, deixar que as coisas sejam do jeito dos outros e não do jeito que eu quero. Para ver unidade, é necessário que, muitas vezes, eu aceite os defeitos dos outros, alguém, não sei, até uma humilhação pequena que eu sofra por parte do outro. E são tantas coisas assim pequenas que têm que existir, né? E bom, era isso que eu queria dizer. Comecei uma breve recapitulação falando algumas coisas da pessoa do Espírito Santo, né? A ação dele na nossa alma, que é o melhor jeito de nós conhecermos, deixando ele vingar em nós, né? E aí falei das virtudes teologais pensando em deixar algo também para a nossa vida prática, mas para que isso também nos ajudasse a entender, né, um pouco o que são os dons do Espírito Santo, né, é a vela que Deus põe no barco, e também entender os carismas. Aí eu não sei como está de tempo, talvez se quisessem perguntar alguma coisa. Ou gostaria de fazer alguma pergunta? Tá, todo mundo entendeu tudo? Que beleza! Ninguém está com dúvida nenhuma? Eu sei, foi muito especial mesmo, eu também amei. Mas assim, aqui. Eu não posso muito, mas eu vou tentar. Diácono Pedro, porque eu estudei João, perdão, é porque frio, desculpa. Se eu errar a resposta, aí eu falo que eu sou o Pedro. Assim. Pode falar, desculpa. Desculpa mesmo. Diácono, é o seguinte, eu estudei a vida inteira em colégio freira, só que nunca era falado do Espírito Santo, era uma coisa. Por que você acha que isso aconteceu naquela época? E já estava acontecendo a renovação carismática. A ótima pergunta, inclusive...
eu até tinha pensado em falar um pouco disso, né? O Espírito Santo ele é tradicionalmente chamado do grande desconhecido, né? Isso é uma opinião minha, que eu acho, no fundo, a diferença é que as pessoas falam muito, ou falavam, né, de Jesus, mas elas não tinham a menor ideia de quem era Jesus. Porque o ponto é fácil você dizer algo de Deus Pai. Deus Pai, é o Criador de tudo, todo mundo um pouco sabe quem é Deus, que Deus existe. Deus Pai é aquele que conduziu o povo de Israel. É Jesus, é mais fácil ainda. Jesus, ele é Deus que se fez homem, né? O Verbo. Então a gente ouviu palavras dele, a gente viu ele morrer na cruz, a gente vê desenhos dele. Então é fácil a gente achar que sabe alguma coisa dele. E o Espírito Santo é de fato mais complicado, porque o Espírito Santo é aquela pombinha, né? Quem é o Espírito Santo, né? E por isso eu acho que estudei em colégio de freiras e nunca ouvi falar do Espírito Santo. Isso, ao meu ver, eu estudei em colégio religioso também, ao meu ver, é sintoma de uma crise que a igreja, bem forte que a igreja viveu aí na segunda metade do século XX, na qual assim ainda sofremos os efeitos, os desdobramentos dessa crise, né? Não é mistério para ninguém, mas na qual, assim, não só você, não só a gente não ouviu falar do Espírito Santo, mas a gente também não ouviu falar de verdade de Jesus e nem de Deus Pai. A gente ouviu o nome, né? Palavras ditas. Porque é um pouco conhecer Jesus como conhecer os fariseus, que eu vejo alguém na minha frente, mas eu não conheço a vida dele, né? É um pouco, Tomé viu Jesus sem acreditar, né? Esse é o ponto. No fundo, se fala pouco do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a vida de Cristo. A vida é uma coisa, ou eu vivo ela, ou é uma coisa abstrata, vazia, e se perde. E sim, esse é o ponto. O fato é que, infelizmente, nas escolas católicas, ao menos aqui, né, e há, até porque hoje há poucas escolas mesmo católicas, mas pouca gente santa, pouca gente que conhecia essa vida, pouca gente que podia falar de algo que tinha experimentado. E só para fechar, isso requer tempo. Deus, ele costuma pedir paciência para nos santificar, né? São poucas pessoas, algumas pessoas na história, são alguns grandes santos, você lê, poxa, o cara, né, caiu do cavalo e pouco tempo depois já demonstrava ter uma grande santidade. Isso é porque Deus às vezes faz isso com algumas pessoas, mas com a maioria de nós não é assim, né? Para amadurecer e fazer com que aquele grão de mostarda vire a árvore, é preciso tempo. Então aí você fica nesse impasse difícil. Não tem. As pessoas que falam de Deus falam daquilo que não conhecem, aí porque elas leram muito e tem muito conceitos, né? Eu sei muitas coisas, eu sei dizer, eu li o Evangelho, então eu sei dizer muitas coisas que estão ali, mas eu não entendo o sentido profundo daquelas coisas, eu não vivo aquelas coisas, e aliado ao fato que não basta, eu quero viver e amanhã eu estou vivendo. Custa, né? A santidade, ela muito se aprende também com outros. Se não tem quem ensine, né, se eu não tenho bons modelos, mas enfim, é isso. E tem uma coisa que uma vez eu ouvi o pregador, aquele que é pregador do Papa, né, o Raniero Cantalamessa, um dia ele falou que a gente gosta de deixar o Espírito Santo em liberdade vigiada. Eu falo para ele, vem Espírito Santo de Deus, faz em mim o que você quiser, desde que isso aqui eu não quero. Né? E a gente não se entrega, a gente deixa ele nessa liberdade vigiada, né? Que olha, Deus, tudo bem, mas olha, não me deixa sofrer, não me deixa isso, não me deixa aquilo, não me deixa não sei lá quê, entendeu? E aí eu ponho ele nessa liberdade vigiada e não percebo a obra que ele está fazendo em mim, mesmo através do sofrimento, né? Eu vejo isso, beleza, a diferença, por exemplo, entre
por exemplo, desculpa, eu não quero elogiar falsamente, mas muito me encantou o fato do senhor não ter um papelzinho. Para não ter um papelzinho, você precisa viver. Você precisa ter estudado, mas não estudar simplesmente teoricamente, mas estudar no coração, que eu creio que é o seu projeto. Muito mais do que o tema que elas propuseram para o senhor também veio nos trazer essa mensagem. Vivam. Estou errado? Para todos nós, né? Que é isso, é vida, né? É vida. Por isso Jesus fala, vem e siga-me, né? Essa coisa do Espírito Santo é isso. A gente tem que querer ser santo, querer ter essa vida interior. E aí entra um pouco o risco, você falou também da renovação, tudo. Entra um pouco o risco daquilo que é o ativismo. Né? Eu quero resultados imediatos, eu quero preencher meu coração agora com coisas do mundo. Tem uma passagem da Escritura que eu sempre me esqueço onde que ela está em algum dos livros sapienciais, que numa das traduções é que tem tradução que não coloca, que muda completamente o versículo. Não sei se é dos Provérbios, que é: sofra com paciência a demora de Deus, né? Eclesiástico 2, eu acho, né? Eclesiástico 2, a paciência. Maravilha. Que é isso, sofra. Isso se refere, seja no nosso crescimento nas virtudes, vale para o nosso crescimento nas virtudes, que demora, mas mais ainda, eu acho que vale, né, para a busca o tempo que a gente tem que gastar no silêncio da oração. Tem vários tipos de oração, inclusive o próprio terço, que são um tesouro, são muito bons. A gente tem que buscar, se pode, aquela oração em silêncio, só, melhor ainda se pode ser na frente do Santíssimo. Ali Deus trabalha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.